Bom, então vamos para a última parte, né? Terceira parte, que são as características da propaganda fascista. Eu selecionei algumas só para a gente bater um papo a respeito e poder trocar figurinhas sobre o que a gente tem visto por aí, né? Então, tem dois aspectos principais, né, da propaganda fascista, dos discursos, né, e de como isso se desenvolve. A primeira é que ela tem um cálculo muito mais psicológico do que um argumento racional. E isso para a gente é um pouco desesperador, né? A gente tem visto isso, assim, são discursos muitas vezes inconcebíveis racionalmente, né? Assim, não junta lá com cré, a gente não consegue entender onde as pessoas querem chegar com algumas dessas coisas, porque a ideia é exatamente essa: se argumentar racionalmente, aquilo não se sustenta. Então, o que essas pessoas tentam fazer é alcançar aquelas características psicológicas que a gente descreveu aí no item 2, tá? O, o que fica muito estranho, acho que eu falei, né, com a Adorno dizer que a propaganda é psicanálise às avessas, né? E vocês viram aí no texto que a grande questão é assim: nem Hitler nem Goebbels, e a gente pode pensar em nomes muito comuns entre nós, são crânios da propaganda, são pessoas que estudaram essas coisas e sabem o que estão fazendo. Muito provavelmente eles sofrem de alguma patologia oral muito grave e isso acaba selecionando eles, né? Eles colocam ali a questão, fazem uma ironia com a seleção natural, mas né? Tem aqueles que são melhores oradores, aqueles que conseguem mover mais por essa identificação as pessoas, e com isso elas vão conquistando seguidores, né? Com isso elas vão conquistando pessoas que se identificam com esse líder e vão seguindo e vão dando maior poder para essa pessoa, tá? E aí fica muito difícil debater, fica muito difícil conversar justamente por isso, né? É quase impossível a gente falar disso. Eu tenho casos de colegas, eu não tenho muita paciência, né? Assim, nem para ouvir, para poder rebater. Eu não faria um estudo desse que a Adorno fez, a gente fica pegando os discursos, eu vendo, porque eu não tenho estômago mesmo, né? Acho que eu prefiro atuar em outros campos. Mas eu tenho colegas que tentaram, né, conversar, e aí fica muito difícil, porque qualquer argumento que você usa, você vai ser atacado, você vai receber ataque, você não tem troca, né? Não tem essa possibilidade de diálogo, né? Então ele perguntava para as pessoas: mas por que vocês estão gritando isso? E aí as pessoas respondiam: petista, né? E ele: não, eu não sou petista, eu, né, tal, e aí ia tentar, qualquer coisa que falava, comunista, né? Então é uma série de ofensas e não tem debate, né? E vocês devem estar presenciando milhões dessas coisas nas redes sociais, né? Eu aqui, grupo de condomínio, já saí e coisas assim. Então, é, além desse cálculo psicológico, tem uma questão de uma abordagem sistemática com padrão rigidamente estabelecido. Então, funciona tudo do mesmo jeito e é repetição, 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 né? As famosas fake news, né? Essas coisas que a gente recebe que pegam o mesmo argumento, que a gente sabe que não se sustenta, não tem por onde, mas aquilo vai, né? Os absurdos, né? Toma vacina, vira jacaré, tinha lá os discursos que se faziam sobre os judeus, né? E as coisas que se falavam. E o que a gente tem, né, nos discursos racistas até hoje, que a gente, os estereótipos sobre negros, sobre indígenas, no machismo. Então, todos esses fenômenos, de alguma forma, a gente consegue entender mais ou menos por esses mecanismos que a gente está colocando aqui, né? Não dá para reduzi-los a esse mecanismo, porque aqui tem um momento histórico e uma coisa específica que eles estão falando, mas há semelhanças muito grandes com todo e qualquer pensamento totalitário que tenta anular o outro, que toma um grupo como alvo, né? Então, essas são as duas principais características, né? Ser um discurso muito mais psicológico do que racional, psicológico nesse sentido de atingir, né, algumas estruturas mais regredidas, e essa abordagem sistemática de repetição daquele argumento, porque é o que mantém, né, as pessoas aderindo a isso. Então, há uma representação, né, ou a necessidade, porque a gente sabe que são pessoas não muito fortes mesmo, né, mas há uma representação, eles precisam representar esse papel de uma personalidade onipotente e perigosa.
Acho que a gente tem os exemplos do Trump e do Bolsonaro como muito claras, né, disso. Então tá ali uma pessoa que nunca fez nada de muito útil na vida, né? A gente tem os históricos aí, mas fala, né, com uma ironia constante, com o posso fazer o que eu quiser, né? Eu que mando, eu faço o que eu quiser, e sempre ameaçando, né? Sempre com alguma ameaça, sempre propondo alguma coisa perigosa, digamos assim, como essa constante cultura, né, do golpe, uma constante cultura da violência, né? E a propaganda vai sendo feita não com base em conteúdos e argumentos, é isso, né? Muitas vezes a gente não consegue entender qual é o conteúdo. Na verdade, muitas vezes não há um conteúdo efetivamente, não tem um projeto, né? O que interessa são esses mecanismos hipnóticos, né? O que envolvem as pessoas. E o que se usa então são nomes de supostos grandes homens. Então, para quem se lembrar, para quem prestar atenção, né, na história, né, Hitler tentando transformar a Alemanha em algo grandioso, né, falando do seu passado, falando de personagens importantes. Eu acho que vale a pena, para quem nunca assistiu, tem um documentário muito interessante chamado Arquitetura da Destruição, que é uma tentativa do nazismo de criar uma estética própria, né, de proibir quadros, por exemplo, do Picasso, que falam de seria como se fosse uma obra deficiente, ou que prega a deficiência, a fraqueza, o bizarro, né? E eles têm um ódio a isso e propõem uma arte das formas perfeitas, da beleza, da grandiosidade daquele povo, né? Da harmonia e por aí vai. Então, essa ideia, né, no nosso caso, acho que tem aí uma tentativa de pegar pessoas injustiçadas historicamente, grandes homens injustiçados historicamente, como um torturador, né, como alguém que até a história meio que apagava, né, para proteger, e a gente vai vendo que são figuras de apoio, né, então são discursos feitos com um livro, né, ali fica aquele livro com o nome da pessoa ali aparecendo, ou referências recorrentes, né, que é uma forma de criar essa identificação com essas figuras, né? Essas figuras ao mesmo tempo de força e ao mesmo tempo como se fossem homens comuns para poder ajudar nessa identificação, né? Então, a ideia, né, do pequeno grande homem, era isso que estava na minha cabeça, que é a última coisa que eu coloquei aqui, então vou começar de baixo para cima, né? Essa ideia de um narcisismo aparente, né? Essa representação desse líder narcísico muito voltado para si mesmo, para suas questões, e que acaba satisfazendo aquele mecanismo de fragilidade, de narcisismo, de desejo de também ser assim, né? Das pessoas que seguem, e que vai aparecendo uma pessoa mediana, né? Se fosse alguém especial, já com aquelas características, não faria muito sentido, né? A ideia é justamente de ser esse homem pequeno que se tornou grande, né, que é perseguido, que é injustiçado. O Adorno fala disso, é o lobo solitário, né, e como em vários discursos de agitadores fascistas eles se descrevem como esse injustiçado, fragilizado pelo mundo injusto, e aí ele vem como esse salvador, né, que vai trazer ele conseguiu conquistar isso e ele vai levar essas outras pessoas a conquistarem isso junto com ele, né. Então há uma identificação que vai vir através dessa idealização mesmo, né? Ou seja, a pessoa que está lá representa um papel porque ela não é aquilo, todo mundo sabe disso, mas funciona, né? Então está todo mundo tentando alcançar essa mesma coisa e criam-se então laços, né? Que são supostos laços de solidariedade, o que eles chamam de caricatura da solidariedade, né? Então não por acaso a gente vai ver pessoas que pregam solidariedade, a caridade e coisas do tipo, aderindo a essas ideologias, a esses discursos, né? Mas aderem porque ele satisfaz alguma coisa, que é o fato de eu conseguir perceber que eu estou melhor do que os outros, ou que eu faço parte desse grupo especial, que pode até ter pena de alguns grupos, tal como tem ódio de outros grupos, né?
E por isso essa ideia da submissão aos senhores. Então eu abaixo minha cabeça para quem está em cima, mas eu posso ser sádico com os grupos fragilizados, né? Eu posso acusar os pobres, eu posso acusar ah, os grupos perseguidos, né? Então a gente pode pensar em todo o sofrimento que a comunidade LGBTQIA+, vem sofrendo de pessoas como as que estão no poder, né? E tipo, a ministra de Direitos Humanos que fala o tempo todo contra os direitos humanos e contra esses grupos. Então, isso possibilita o exercício do sadismo com quem está embaixo, né? Mas para isso eu preciso me submeter e preciso ter mais ódio dentro do meu próprio grupo, ou viver uma cultura do ódio para poder atacar esses outros grupos. Então a gente vai vendo que, né, o igualitarismo pregado, né, a ideia de igualdade, é um igualitarismo malicioso, né, um igualitarismo repressivo. Então, é nesse contexto que eles vão pegar aquela máxima do Freud, do ciúme primário, né, da formação reativa do ciúme primário, para dizer que eu me reprimo e reprimo os outros para a gente poder viver um igualitarismo que não é o igualitarismo de uma construção da transformação das estruturas sociais, mas é o igualitarismo pelo sadismo, pela violência, né? A fraternidade é uma fraternidade de humilhação, né? Nós nos juntarmos para humilharmos a geral. E aí quando eu li isso eu comecei a me lembrar. Agora eu não vejo tanto, talvez porque eu não tenho mais muita paciência para procurar essas coisas na internet ou para ver os links que as pessoas mandam, né? Isso foi saturando. Mas o termo humilhar é muito usado, vocês devem se lembrar disso, né? Tem uma época de campanha que é assim, tal candidato humilhando o outro, né? O fulaninho humilhando os comunistas, fulaninho humilhando não sei quem. Então, essa ideia de que assim, a gente se junta, a gente assiste em massa, a gente gosta de ver alguém humilhando alguém, né? E é nisso que nós nos identificamos e somos fraternos uns com os outros. Então, essa ideia é muito forte, né? E nessa construção há uma comparação desse outgroup, né, desse grupo externo, com animais inferiores. De novo, na arquitetura da destruição, eles mostram claramente como as propagandas fascistas funcionavam, né, as propagandas nazistas. Então eles passavam, eram cinemas populares, né, cinemas coletivos, eles projetavam imagens dentro de uma tenda e as pessoas entravam para assistir, não tinha televisão, né? Isso precede a TV, né? A história da TV é tão bonita. Então isso precede a forma como a TV veio a funcionar. O que eles faziam então? Eles passavam vídeos falando de pragas, de ratos, de baratas, né, dos vermes, essas coisas. E logo na sequência, então, as técnicas, né, cinematográficas, havia o corte e eles passavam filmes sobre judeus. Então não se fazia uma associação direta, porque a ideia não é usar o argumento, né? Por isso a questão das imagens, essas mensagens curtas e fragmentárias, palavras de ordem, funcionam muito bem, né? Porque você não vai construir toda uma argumentação lógica. Você sugere coisas e pronto. Isso pega as pessoas muito mais forte do que o argumento em si. E não por acaso, né, o que o documentário mostra pra gente é essa ideia de associar os outros grupos com seres inferiores, e pouco depois eles usaram um gás, que é o Zyklon B, né, para as câmaras de gás. Então eles efetivamente mataram os judeus com inseticidas. Judeus e outros grupos, né? Mas o foco, pessoas com deficiência, certos grupos religiosos, ciganos, né? Presos políticos. Mas essa ideia é extremamente violenta, né? De você fazer essa comparação e depois você usar justamente o mesmo veneno para matar como se fossem realmente animais inferiores, né? E essa ideia, por fim, que é a da encenação, né? Que é a do hipnotizador, efetivamente. Então é um grande teatro, e às vezes parece, né, assim, de muito mau gosto, muito mal feito, mas é um grande teatro no qual as pessoas vão entrando e quando percebem que estão fazendo coisas no mundo real e sendo violentos, agredindo pessoas,
né, perseguindo pessoas no mundo real. Então, isso dá um pouco aí das características, né, da propaganda fascista. Eu acho que isso dá um pouco aí das características de como nós vivemos forças muito opostas às dos direitos das pessoas e como isso tem ganho expressão na nossa cultura já há algumas décadas, né? E talvez a gente na psicologia possa estar mais atento a essas questões e para poder pensar outras formas de comunicação com as pessoas e formas de neutralização ah, dessas mensagens. Acho que é essa a ideia que os autores querem passar aí no texto e que eu queria que a gente conversasse um pouco, né, ou provocasse um pouco mais a nossa conversa para a próxima sexta-feira, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver se coloquei mais alguma coisa. Não. É isso mesmo. Então, olha eu aqui. Conversamos na sexta. Até breve.